Você gosta de história? Então eu vou te contar uma história. Há um bom tempo atrás, um grande rei recebeu a difícil e importante missão de construir uma edificação que seria referência em todo o país que ele governava. Bom, mesmo sendo um rei e tendo tudo e todos ao seu redor, principalmente mulheres, muitas mulheres, saiba disso para você ter uma noção de como ele era grande. O camarada bambiou um pouco, ficou um pouco abalado, porque realmente era uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas assumem uma responsabilidade com vontade, fácil. Outras fogem da responsabilidade. Este é um fator que difere muitas pessoas. Sei que existem muitos outros, mas esse em especial é bastante significativo. A diferença das pessoas que estão ou não estão preparadas. Você pode até achar fácil adivinhar quando um desafio lhe baterá à sua porta. No entanto, pode ter certeza que é muito difícil pronunciar a forma que ele sairá por ela, se superado ou fracassado. Diante de tal verdade, o rei sabia que não poderia fracassar. Sendo assim, resolveu investir pesado naquela obra. Acredito que não havia a palavra ainda engenheiros naquela época, mas a função com certeza. Então, o rei mandou convocar os melhores da região, porque a sua fama lhe dava crédito de possuir esse tipo de amizade. É o pessoal da alta mesmo, sabe? Pessoas que no tempo de hoje, com certeza, cursariam uma Harvard da vida e criariam um Facebook bem melhor do que dizem ser o atual. Eu, particularmente, ainda acredito que o melhor advento num computador é o Paint. Para se ter uma noção do tamanho da edificação e de sua soberania diante do povo, o rei estava para demandar árduos 7 anos de trabalho. Mas antes que começasse tudo, esse camarada concentrou uma quantidade absurda de material para a construção, desde ferro a ouro maciço. Só que, dentre todos os materiais, havia um especial que possuía um certo probleminha, e era justamente o bronze. O bronze que reuniu estava completamente contaminado por ferrugem. Não sei como alguém não percebeu isso antes. Tipo de coisa que certamente geraria uma demissão em qualquer lugar, até mesmo no armazém do tio Joca. Mas isso não aconteceu na nossa história. Tampouco mandaram trazer um bronze novo. Assim como todos os outros materiais, aquele bronze havia sido conquistado em territórios inimigos, ao clamor de batalhas titânicas. Ou seja, havia todo um valor sentimental, cara. Então, o que o rei fez? Mandou trazer especialistas no assunto. Muitos mesmos. E vieram todos de diversos lugares. Só que após uma averiguação, todos eles chegaram a apenas uma conclusão. E uma conclusão que não agradou nada ao rei. Desculpe-nos, majestade, mas todo esse bronze não tem mais jeito. Não dá para fazer mais nada com eles. Meu humilde conselho é: joga fora mesmo. De formas diferentes, todos os especialistas disseram a mesma coisa. Eu sinceramente teria seguido o conselho deles, se fosse o tal rei. No entanto, não foi isso que ele fez. Não sei porquê, mas o rei ainda acreditava que havia uma solução. E foi assim que, conversando com um amigo que também era rei de uma outra província, ele ficou sabendo de uma nova notícia. Sei que o senhor já ouviu muitas mentes brilhantes no assunto, mas eu conheço um homem que é diferente de todos os demais. Se ele lhe disser que não tem mais jeito, é porque não tem mais jeito mesmo. Em linhas gerais, o que o rei estava tentando dizer é: meu brother, eu conheço um cara que é safo em ferro. Obviamente, o rei da nossa história mandou que trouxesse esse famoso expert em metais. Os registros não nos informam a sua aparência, mas usando de uma imaginação fértil, dá para imaginar um sujeito não muito bonito. Um cara de pele maltratada, cabelos espessos, possivelmente sem um ou dois dedos.
Afinal, é mais ou menos assim a aparência de pessoas que trabalham nesse ofício. Você dificilmente vai ver um metalúrgico com carinha de garoto propaganda da Gillette. O cara então chegou e logo lhe foi apresentado o problema. Eu fiquei imaginando ele analisando a situação como o Sherlock Holmes analisa os seus casos. E após um bom tempo olhando aqui, ali, metendo a mão, sei lá, ou até mesmo cheirando, por outro lado, podemos ver o rei ansioso, aflito, louco para saber a avaliação daquele que era o melhor de todos os especialistas no assunto. Sem se conter, o rei então puxa o assunto como quem não quer nada, sabe? Só para ver se consegue descobrir alguma coisa, já que o metalúrgico não falava. Pelo visto, acabaram mesmo com a raça desses bronzes, hein? Maltrataram com vontade. Então quer dizer que tá tão ruim assim? Sinceramente, já vi casos piores, mas esse aqui não fica muito longe não. Aproveitando a deixa, o rei então faz a pergunta que lhe angustiava o coração. Então, meu amigo, todos esses bronzes renunciados, há solução para eles? Suspense no ar. Qual será a resposta do especialista? Sim ou não? O homem vira-se para o rei, encara sua face aflita, então responde com toda a calma possível: certamente, meu senhor. O rei sobressalta, arregala os olhos, ainda não acreditando, faz uma outra pergunta. Quer dizer que tem jeito? Se tem jeito? Claro que tem jeito! Pelo menos eu sei como dar jeito. É o que eu faço de melhor, majestade. E aquele especialista não envergonhou o crédito que o outro rei havia lhe confiado ao indicá-lo, mas muito pelo contrário, ele fez o seu nome. Pegou então todo aquele bronze ruim, abandonado, renunciado por todos, e trabalhou de uma forma que somente ele sabia fazer. Talvez você não tenha enxergado ainda, mas essa história vem se repetindo. Em meados de 2011, se não é a sua história, com certeza você conhece alguém com essa história. Sim, estou lhe comparando ao bronze, mas não é porque você ficou terceiro lugar em alguma competição. Na verdade, você vem sempre levando o último lugar. Sempre o último. Não se trata de uma massagem de ego, mas da verdade que o último lugar acaba por cegar de seus olhos. Acredite, quando você se acostuma com o fracasso, com o fato das pessoas lhe julgarem inferior, não apostarem um centavo sequer na sua causa, antes mesmo de perder a fé, a esperança, a autoestima, você perde a visão, não consegue enxergar nada mais além do que as pesadas palavras que as pessoas jogam sobre si. E as palavras doem muito. Só quem já passou por isso sabe como é. Admirar tanto uma pessoa e então ouvir dela: você não presta pra mais nada, cara. Você não tem mais jeito. Pior do que isso é ouvir as mesmas palavras, só que de uma multidão, como num coral maldito, quem toca uma linda sinfonia lírica, trocando as suas belas notas musicais por navalhas mortíferas. Mortíferas é uma palavra pesada demais para você? Então és uma pessoa de sorte, ou melhor, és uma pessoa feliz, porque existe alguém não muito longe de você que julgaria essa palavra a definição exata do que vem sentindo. Mas supondo que você esteja certo e eu esteja pegando pesado demais, ok? Não preciso apelar tanto. Mas é bem verdade que basta apenas um pré-julgamento, um preconceito pequeno sequer, e lá vai o seu emocional caindo por água abaixo. Quer ver? Primeiro tópico: você não é muito bonito. Na verdade, você não é nada bonito. Está muito longe de ser bonito. Um telescópio da NASA não enxergaria a chance de você ser bonito. Parece engraçado, né? Mas pode ter certeza que milhares de pessoas no mundo inteiro sofrem por causa do seu aspecto físico. Um complexo maldito. Se acham horripilantes demais, não apenas para conseguir um namorado ou uma namorada, mas simplesmente um amigo. E aí o que acontece? As pessoas não precisam te rejeitar.
você mesmo se rejeita. Rejeitar a si mesmo é o ponto culminante de quem chegou ao fundo do poço e se enterrou na lama que existe lá. Outro top, você tem um sonho de passar no vestibular e ingressar numa bela faculdade. Ou então, você se candidata a um concurso para o emprego da sua vida, a profissão que almeja desde criança. Quando divulgam o resultado dos selecionados, o seu nome não está entre eles. Na verdade, há até um outro Paulo, uma outra Juliana, mas não é você. Por mais que quisesse, não é você. É outra pessoa. E na mesma hora, sabe o que você conclui? Conclui que aquela pessoa está lá porque ela é muito melhor e ela quem merece aquela vaga. Outro tópico, sua família. Sim, sua família. Por mais que você seja um cara que adora sair com os amigos, festejar, sempre tem um momento em que você quer passar em casa. E então, o que acontece? Por alguma razão inexplicável, o seu pai vive lhe agredindo, lhe ofendendo, lhe batendo, lhe colocando para baixo como se fosse sei lá o que, como se fosse. Ou quem sabe a sua mãe é o carrasco da sua casa. Não lhe dá uma ponta sequer de confiança, não lhe apoia, não acreditam em você. Por essa e muitas outras razões vivemos ouvindo das pessoas: você não tem mais jeito, não há mais solução, não presta pra mais nada. É, amigo, você foi rejeitado. E na maioria das vezes a culpa não é sua. A culpa é dessas ferrugens idiotas que nasceram contigo. Por que raio, dentre tantas pessoas no mundo, você tinha que nascer um bronze ruim? Por que você não nasceu um ouro, uma prata? Não, você nasceu bronze. E o bronze enferrujado ainda por cima. Simonton, falar o que todos dizem não vai ajudar em nada. Se é isso que você quer com esse canal, então muito obrigado, eu dispenso. Eu não preciso de outra pessoa para me julgar. Sinceramente, até mesmo eu poderia lhe julgar algo do tipo. Mas sabe por quê? Porque eu não entendo você. Eu não lhe conheço tão bem quanto deveria. Tampouco sei como tratar essas suas ferrugens. E é por esse mesmo motivo que as pessoas vivem dizendo que você não presta, que não tem mais jeito, que não vai chegar a lugar nenhum. Elas não te entendem. Elas não sabem nada ao seu respeito. Algumas até acham que sabem, mas não sabem. Não lhe conhecem. Por isso, vivem tirando essa conclusão de você. Apontar as suas ferrugens é muito fácil. Qualquer um pode fazer. Dizer que elas são irreversíveis, muito simples. Agora, tratá-las, retirá-las, consertá-las, meu amigo, somente um especialista no assunto. Uma pessoa que de fato sabe cuidar de você. Alguém realmente capaz de tornar tão brilhante quanto aqueles a qual você julga por ouro. E existe esse alguém? Sim. E ele é capaz de transformar você também em alguém. Assim como na nossa história existe um rei que também apostou em você, ainda que todas as pessoas lhe dissessem o contrário. Com certeza ele também ouviu muitas vozes dizendo: não tem mais jeito, não presta, não tem solução. Mas ele ignorou todas elas. Isso não o abalou. Ele continuou confiando em você. Ele não desistiu de você. Ele ainda não desistiu de você. Ele não se importou para a sua aparência, para o seu jeito introvertido, para a sua família. Não, ele não quer saber das suas ferrugens. Ele quer saber a solução delas. E o que esse rei faz por você? Envia um especialista. Um especialista em você. Alguém cujo trabalho é simplesmente arrancar as ferrugens que te jogam, te colocam para baixo ou te deixam de lado. Não vou mentir, sempre haverá pessoas dispostas a te jogar lá no último lugar. Só que maior do que a disposição delas é o amor daquele que está interessado em lhe colocar em lugares altos. Primeiro lugar no concurso? O primeiro da sua turma? Primeiro lugar no concurso da Petrobras? Isso é muito simples para esse rei. Afinal, ele conhece muitas pessoas importantes. No entanto, eu estou falando de um lugar mais alto ainda. Estou falando de um lugar
ao lado dele. Quer conhecê-lo? Quer saber quem é esse rei ou esse especialista? Ele está bem perto de você, tão perto quanto imaginas.